para voar, os pilotos contavam com uma cabine de painel analógico e a ausência de piloto automático. Graças à modernização, tudo isso aqui mudou. E agora já é possível voar fora dessa estrutura e com os pés no chão. Com o sistema de aeronaves remotamente pilotadas, o SARP, a aviação do Exército Brasileiro, consegue acompanhar em tempo real ocorrências, desastres ambientais, combate incêndios e protege o país. No Giro do Horizonte de hoje, vamos te mostrar como o sistema de aeronaves remotamente pilotadas atua na proteção dos brasileiros. E para falar sobre os sistemas de aeronaves remotamente pilotadas, eu converso agora com o Major Conrado Roberto de Arruda. Ele é o comandante da subunidade do SARP aqui no 1º Batalhão de Aviação do Exército. Major Conrado, muito obrigada por ter aceitado o convite de conversar conosco. E eu quero começar lhe perguntando, o que é o SARP e para que serve? Primeiramente, Renata, obrigado pela oportunidade de estar vindo aqui conhecer um pouco do nosso sistema. Agradeço a presença de todos. Então, Renata, vamos lá. Esse aqui é o nosso sistema de aeronave remotamente pilotado, certo? Ou de aeronaves remotamente pilotadas. Então, o SARP nada mais é do que um grande drone, né? Você pode ver, ele é comandado do solo, uma aeronave no ar. E para que ele serve? Ele serve justamente para a gente substituir o emprego de um piloto embarcado. Vamos dizer que a principal finalidade dele é preservar a vida humana. A atividade principal do SARP na aviação do Exército é colaborar com as missões de inteligência. O que a gente chama? São missões de inteligência, reconhecimento, vigilância e aquisição de alvos. São missões precípuas que a gente principalmente coleta informação da posição inimiga. E uma das principais características dele é complementar o trabalho com as aeronaves tripuladas. Ou seja, eu consigo colocar o nosso SARP numa situação de exposição de risco maior, enquanto eu coloco uma aeronave tripulada numa exposição menor ao risco. Então ele complementa o trabalho da nossa esquadrilha de reconhecimento e ataque. E para quem é civil, para o povo brasileiro, de que forma esses equipamentos impactam na vida dessas pessoas? Olha só, Renata, esse é um equipamento que a gente pode considerar de emprego dual. Então ele vai servir tanto em operações militares, quanto operações de calamidade pública, ajuda humanitária. Então, por exemplo, na Operação Taquari, esse equipamento, não esse especificamente, mas um outro tipo de SARP, foi utilizado em buscas de pessoas que estavam ilhadas, em buscas de locais que poderiam vir a ter uma nova zona vir a ser uma nova zona de alagamento. Então, a população pode se beneficiar sim, tanto desse equipamento, quanto também dos nossos helicópteros. Mas uma característica muito boa é que ele tem um emprego dual. A gente pode usar tanto para a população brasileira, quanto em combate. E para a operação do equipamento, tem que ter algum curso, algum tipo de treinamento? Inicialmente, para operar o equipamento, os militares faziam o curso na empresa que fabricou o equipamento. Então, a partir do ano que vem, os militares que têm interesse em fazer parte da equipe SARP, aqui da Aviação do Exército, vão fazer o curso lá no CIAVEX, no Centro de Instrução. Então, a partir do ano que vem, a gente tem equipes sendo formadas pelo nosso pessoal, com o nosso conhecimento, com a nossa cultura de aviação, e isso vai ser muito bom para a nossa esquadrilha, vai agregar muito valor. Bom, Major, quando a gente fala de SARP, a gente fala de tecnologia, então eu gostaria de saber em que pé nós estamos em questões tecnológicas. A gente sabe que tem outros países, como China, Estados Unidos, que utilizam essas tecnologias. E nós, aqui na Aviação do Exército, como estamos? A Aviação do Exército começou a adquirir o seu sistema de aeronaves remotamente pilotado por volta de 2020. No mundo já é utilizado há algum tempo, mas é uma novidade para a Aviação do Exército. A gente realmente terminou ano passado a nossa experimentação doutrinária, estamos começando a desenvolver mais a nossa doutrina, a capacitar mais o nosso pessoal. Então a gente percebe que é uma tecnologia que não tem como ser menosprezada, não tem como ser deixada de lado. Então é um caminho sem volta, né? Daquela piadas que foguete não dá ré. A Aviação do Exército não pode deixar esse meio mais de lado. As características que ele traz, as capacidades que ele agrega para a nossa Aviação do Exército são muito especiais e muito importantes. E sobre os planos futuros da Aviação do Exército daqui a 5, 10 anos, o que é que vocês pretendem quando se trata de SARP? Então, Renata, a Aviação do Exército trabalha com
3 categorias de SARP. O SARP CAT 1, 2 e futuramente com categoria 3. Atualmente a gente tem o SARP categoria 1 e o categoria 2, que é o Nauru. Um futuro, que eu acredito que não seja muito distante, é a aquisição do categoria 3, que é um SARP maior, com capacidades maiores, com alcance maior, autonomia maior e que agregue outras capacidades tão interessantes quanto a que o SARP categoria 2 agrega. Muito bem, Major. Major, muito obrigada por tantos esclarecimentos e tantas informações. Eu tenho certeza que quem está aí do outro lado da tela, com certeza conseguiu entender muito sobre o SARP. E se você tem alguma dúvida, pode deixar um comentário, curta esse vídeo, compartilhe. Major, obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço, Renata. Agradeço a atenção do pessoal de casa. Muito obrigado.